Fala galera, continuando então aqui nossas aulas, né, sobre os animais vertebrados, guinatos que tem mandíbula, né? A gente vai falar agora dos répteis, tá certo? Muito bem. E quando a gente fala dos répteis, vai. Eita, o Slider não quer andar, Wellington. O que o Wellington fez de errado aqui? Vamos. Ah, deu certo. Galera, então os répteis são classificados em 3 ordens, né? No primeiro começo, quelônios, escamados e crocodilianos. Tá? Os quelônios são aqueles que têm aquelas placas na epiderme superior, né? Formam uma carapaça, literalmente, que são as tartarugas, os cágados, os jabutis, que vocês conhecem muito bem. Os escamados, então, a epiderme dele tem escamas, né? E os escamados são divididos em 2 outras categorias, né? Os lacertílios e os ofídeos. Os lacertílios são aqueles escamados com patas, né? Então tem os lagartos de modo geral, e os ofídeos são os escamados sem patas, que são as cobras e as serpentes de modo geral também. Os crocodilianos têm aquelas placas córneas, né? Placa córnea, quem tem são os quelônios, né, galera? Placa córnea. Os crocodilianos são aqueles que têm, né, uma carapaça de couro bem grossa, né, que inclusive é usada aí para fazer sapatos, essas coisas todas, são os jacarés e os crocodilos. Belezinha, galera? Então são essas 3 ordens que nós encontramos aí dos répteis. Eles surgiram há muito tempo, né? E eles são muito famosos, justamente a Disney, não sei se foi a Disney, mas enfim, o cinema, de modo geral, deixou eles bem famosos por conta dos dinossauros. Os dinossauros não foram os únicos grandes animais que habitaram a Terra no nosso passado evolutivo, né? Mas foram eles que ficaram extremamente famosos, né? Sobreviveram aí por bastante tempo. Inclusive, os répteis remanescentes que nós temos hoje vieram dessa época aí dos dinossauros, né? Então eles são os primeiros animais terrestres vertebrados a conquistarem efetivamente o ambiente terrestre, galera, né? E a gente, quando fala em conquista do ambiente terrestre, nós estamos pensando em economia de água, porque o animal que vive dentro da água, que vive próximo da água, não tem tanto problema com a água, né? Certo? Então, quando o animal sai da água de verdade e vai para a terra, a maior preocupação da vida dele é justamente a economia de água, e a gente vai ver algumas características que esse animal desenvolveu ao longo do seu processo evolutivo para conseguir viver nesse ambiente. Então nós temos lá pele impermeabilizada completamente, né? Então nós temos a economia de água, porque o sol pode bater na pele do camarada, ele vai transpirar, mas a pele impede que essa água saia. Então tem muita queratina na pele, beleza? Respiração pulmonar. O pulmão está dentro do corpo agora, galera. Então ele não tem respiração cutânea. Então a pele dele não precisa ser úmida e fina, né? O que impediria ele de ir para ambientes que são mais áridos, mais secos. Então o pulmão está por lá de dentro agora. Esqueleto mais forte, musculatura mais complexa. O animal tem que andar mais agora porque ele tem que buscar água, né? Excreção de urina concentrada, então basicamente todos eles excretam ácido úrico. Lembra na aula anterior, então nós falamos que a amônia, para ser eliminada, gasta muita água, a ureia é intermediário e o ácido úrico é o que mais economiza a água para ser excretado, tá certo, galera? Inclusive ele é quase pastoso, ele é pastoso, né, quando ele é eliminado. A reprodução é com fecundação interna, cara, e o ovo com casca calcária. Surge aqui o ovo com casca calcária, uma estrutura absurdamente importante. Já falo dela. A fecundação interna agora com cópula. Muito bem. O que é cópulo? É o famoso pipi na gigi, que surgiu com os répteis, né? Então o macho agora, como eles não se reproduzem mais dentro da água, o macho deposita o seu material genético dentro da fêmea, né? Para você conseguir que o espermatozoide encontre o óvulo. Surgiu, portanto, aqui um pênis, né? Ou cloaca com cloaca, surgiu algum movimento de cópula. E o ovo com casca calcária, cara, que é incrível esse ovo com casca calcária, porque você pode botar um ovo em um ambiente árido e a casca impede que você perca água para o meio. Quando alguém perguntar, então, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha,
Se a pergunta for do ponto de vista evolutivo, evidentemente o ovo com casca veio antes da galinha, né? Justamente para evitar a desidratação do animal. Belezinha? E agora, como esse animal ele é desenvolvido completamente fora do corpo, dentro de um ovo com casca, que impede as trocas com o meio, como eram os ovos de anfíbios sem casca, então o nutriente vinha da água, essas coisas todas, eles precisam ter o que nós chamamos de anexos embrionários. Então o ovo com casca possui alguns anexos embrionários, que são esses daqui, né, que vocês verão também nas aulas de embriologia, quando for o momento para isso. O âmnio, né, que protege o embrião contra a desidratação. Se você faz enfermagem, inclusive, você lembra que o bebê dentro da barriga de mamãe, ele fica imerso no líquido amniótico, então você sabe que a palavra vem daí. O alantoide, que armazena as excretas, né? Epa! E nós temos também o saco vitelínico, que está aqui, galera, aqui é onde tem os nutrientes para o embrião se desenvolver, e o córion, né, que envolve tudo isso daí, galera, que é responsável, entre outras coisas, aí pela troca gasosa com o ambiente. O ovo é perfurado, né, ele não é sólido, não é maciço. Né? O oxigênio tem que vir de fora, ele não produz oxigênio ali dentro. São animais pecilotérmicos, então a temperatura corporal varia de acordo com a temperatura ambiente. Então ele depende, então é muito normal a gente encontrar répteis em regiões quentes. Nós não temos ainda uma amplitude de latitude muito grande para os répteis, né? Eles ainda estão encontrados quase que basicamente na faixa equatorial do planeta, mas porém agora nós encontramos em ambientes áridos, porque ele consegue, graças a essas adaptações todas que nós citamos aqui, eles conseguem viver em ambientes com menos água do que os anfíbios conseguiriam, tá? Nós encontramos terrestres, arborícolas, aquáticos, subterrâneos, todos os tipos de répteis, tá? Arborícola é que sobe na árvore, tá bom, galera? Subterrâneo é que vive debaixo da terra, você sabe dessa, né? Muito bem, é isso daí. O revestimento do corpo. Então a pele não tem glândula mucosa nenhuma, não tem como, né, galera? Olha aí, ó, o tartaruga tem um escudo córneo, como ele fala aí, né? Não tem glândula mucosa nenhuma nesse animal. Aqui ele vai falar um pouco de como a escama é produzida, das esculturas que nós encontramos nas escamas, né? Chifre, crista, tem sempre um valor evolutivo relacionado à conquista da fêmea ou à defesa do organismo, né, de alguma coisa, um chifre pode cutucar, né? E agora chega aqui a características gerais. O esqueleto é ósseo, tem 2 pares de patas, né, dianteira e traseira, com exceção dos ofídeos, as cobras e serpentes que não têm patas. Tem 5 dedos, galera, olha lá, que termina em garra, córnea, adaptado ao tipo de ambiente, né? Correr, rastejar, trepar na árvore e tudo mais. Como eu falei, dos ofídeos não tem membro, não tem pata nenhuma. E os crocodilianos, galera, olha lá, tem as patas pro lado e não para baixo do corpo. Então eles se deslocam desse jeito, assim, né? Não é igual o cachorro que anda assim, eles andam de lado. Que bonitinho, né? Não sei se vocês sabem como que eles andam, né? Olho grande para, né, enfim, olho grande para enxergar melhor, aí vale a lei do chapeuzinho vermelho, tá bom, galera? Vamos passar tudo isso aqui, olfato apurado. Aqui nós chegamos nas serpentes, galera, e que a gente vai falar sobre a cobra ou serpente, né, que é peçonhenta ou não. Toda cobra, de modo geral, é venenosa. A diferença é que algumas são peçonhentas, conseguem inocular o veneno e outras não. Como que a gente sabe disso? As cobras que têm fosseta loreal, também conhecida popularmente como cobras de 4 ventas. Ela tem 2 narinas e 2 fossetas loreais. Essa fosseta loreal ela usa para identificar calor da presa. É isso mesmo, ela está andando, sente o calor, vai lá e pega o ratinho, tá? Essa é a cobra. Então, se você estiver fazendo uma trilha e encontrar uma cobra, será que ela é venenosa? Não, será que é perigosa? Procura, pega a cabecinha dela e olha. Ah, temos 4 ventas, então você é perigosa, né? Na dúvida, fuja, tá? Não tem dente, né? Cuidado com essa observação, né? Porque jacaré tem dente, galera, tá? Jacaré tem dente, mas tartaruga não tem dente, né? Então nós encontramos dentes em alguns e não encontramos dentes em outros, como o caso da tartaruga que tem um bico córneozinho, tá? Mas jacaré, lagarto tem dente, cobra inclusive tem 2 dentes que são os dentes mais perigosos lá, que é o que eles conseguem
inocular veneno. Galera, ó, a cobra não tem essa articulação que a gente chama de temporomandibular, né? ATM, ela é solta, então a cobra consegue abrir a boca o quanto ela quiser. Lógico que vai esticar demais, vai rasgar o tecido, né? Então você tem aqui questão de veneno de cobra. O sistema circulatório, de modo geral, tem 3 câmaras também. Nos crocodilianos, eles têm 4 câmaras, né? Completamente separado. Então essas 3 câmaras são 2 átrios e 1 ventrículo, né? E esse ventrículo tem mistura de sangue, então aquela história, circulação dupla incompleta. Nos crocodilianos, você tem separação total de sangue no coração. 2 átrios, 2 ventrículos, com separação total de sangue. Porém, a hora que o sangue sai dos ventrículos, eles se misturam no que a gente chama de forame de Paniza. Também esse assunto aqui nós deixaremos lá para a nossa aula de fisiologia comparada, que você terá no seu 3º ano de ensino médio. Tá aqui a representação do coraçãozinho desses animais. Sistema respiratório exclusivamente pulmonar, não tem nenhum outro tipo de respiração. Agora, você mata afogado, inclusive a tartaruga marinha. Se você deixá-la abaixo da água e não permitir que ela suba, ela vai morrer afogada. O sistema excretor, excretam então agora o quê? Ácido úrico, não se esqueça disso, já tem um rim um pouco mais desenvolvido. Belezinha, galera? E a gente vai agora para um dos animais que são mais incríveis, ao meu ver, que nós encontramos aí. Claro que mamífero é o top 10, mas as aves são incríveis, né? Olha que gavião maravilhoso que nós temos aí, tá bom? Aí quando a gente fala da ave, galera, ela muito provavelmente elas se originaram dos répteis. Isso existem evidências fósseis de que isso é uma verdade, né? Eu não posso afirmar com toda certeza que isso seja verdade, mas há uma indicação por algumas coisas que são similares. Por exemplo, o ovo com casca calcária e os mesmos anexos embrionários dos répteis, a excreção com ácido úrico, né? Tem escamas, se você já viu um pé de galinha, né? Saudade do bandejão do nosso glorioso colégio, que servia lá o pé de galinha, você conseguia ver as escamas no pé da galinha, né? Nem sei se servia pé de galinha lá, enfim. Então são animais aminiotas, ou seja, são animais que têm os anexos embrionários no ovo com casca, a gente chama isso de animal amniota. São os primeiros animais homeotérmicos, galera, ou endotérmicos, ou seja, agora eles conseguem controlar a sua temperatura corporal. E isso já dá uma abrangência territorial muito maior para as aves, né? Nós encontramos aves de polo norte a polo sul. Tem um pinguinzinho lá embaixo, que é uma ave, apesar de não voar, né? Os membros anteriores são modificados em asas. No pinguim, a asa é mais uma nadadeira do que uma asa, né? Mas a gente lembra-se que nós estamos falando em características gerais. O membro traseiro tem diversas opções. Andar, nadar, empoleirar, tem de tudo, tá? Possui um bico córneo, todas as aves, e como a gente falou, toda ave bota ovo com casca. Animal amniota. Belezinha? Então, adaptações para o voo. Pena. A pena é uma adaptação para o voo, além de ser um isolante térmico que vai manter a temperatura corporal do animal constante. É tipo o pelo do mamífero, né? O pelo do mamífero está para apenas das aves, né? Beleza? Então tem que ser leve e flexível, né? Quando a ave abre a asa, olha que bonitinho aqui, né? Ele forma aí tipo uma vela, se você já pulou de paraquedas ou já andou daquele outro que eu esqueci, bagulho lá, assim, enfim, não importa, né? Essa forma uma vela, essas penas da ave, tá? Toda pena é queratinizada, tá bom, galera? Muito bem. Os ossos são pneumáticos, olha que coisa linda, né? Então os ossos são perfurados para diminuir a densidade óssea e o animal ficar mais leve, então conseguir voar, né? Não tem bexiga urinária para não armazenar a urina e não ficar pesada, né? E os sacos aéreos, que são os pulmões saculiformes, né? Esses pulmões, galera, eles entram praticamente dentro desses ossos pneumáticos, né? Então, também para você colocar ar aí dentro do animal e deixá-lo mais leve. Tem uma taxa metabólica absurdamente alta, porque o consumo de glicose é muito grande, porque voar gasta energia, né, velho? Não sei, eu não sei voar, mas eu garanto para você que um beija-flor consome muita energia. Eles têm uma membrana nictitante, galera, que é essa estrutura aqui na pálpebra, no olho, não na pálpebra, né? Ó, então imagine esse gavião. Ele está voando com o olho aberto. Se você já andou de moto sem viseira e sem óculos, você sabe que o vento vai secar seu olho. E isso não é diferente para as aves. Então essa membrana nictitante é como se fosse uma tube, né?
uma proteção para o animal continuar voando, enxergando e o olho não secar. Mano, a natureza é um espetáculo. Né? Nós temos uma coordenação motora absurda, tipo a gente quando está aprendendo a andar, ou você quando vai jogar basquete, uma coordenação motora absurda. E a presença do externo, galera, que é esse osso aqui, ó, em forma de quilha. O nosso externo é chapado, tá? O nosso é chapadão. Das aves, ó, tá em destaque azul aqui, em formato de quilha. Quilha é aquele negócio que você encontra embaixo de uma prancha de surf, né? Você que é um surfistão aí, malandrão. Galera, por que isso aqui? Porque isso aqui aumenta a área de inserção muscular. Então, por exemplo, o nosso externo que é chapado, né? Vamos ver meu coleguinha aqui. Ai, que coisa linda. O nosso externo que é chapado, né? Ele tem esse músculo que é o peitoral, ele se insere no externo. E se nós tivermos um externo maior, né, em formato de quilha, toda essa área aqui da minha mão, galera, ó, seria a área para extensão muscular, para inserção muscular, o que faz com que o músculo peitoral de uma ave, não de árvore, Wellington, ai meu Deus, de uma ave, né, seja mais forte, até porque é o peitoral que vai fazer a asa voar, bater, né? Não sei se você já fez musculação, mas um dos exercícios para o peitoral é um exercício que nós chamamos de crucifixo, que nada mais é do que o bater as asas de uma ave. Belezinha? Bíquio córneo sem dente. Aí tem cérebro com nervo craniano, coração com 4 câmaras, agora bonitinho, totalmente separado, circulação dupla e completa agora, galera. Finalmente o arco aórtico se vira para a direita. Isso vai servir para você diferenciar de mamífero, que depois a gente volta a falar disso. Siringe é a famosa glândula do canto. E para quê? É a corte. Imagina os passarinhos querendo atrair a fêmea. Eles vão lá e começam a cantar, literalmente. E se você é do tempo de Paulo Venâncio, você sabe que não existia... Primeiro era cantada, né, no tempo de Paulo Venâncio. Depois virou chaveco. E hoje é dar lance, né? Então, o termo cantada vem daí, né? Então, dar lance é a mesma coisa que dar cantada. A glândula uropigiana é uma glândula que fica próximo do ânus, né? Por isso que é uropigiana, perto da cauda do animal, que produz um óleo. E o animal, então, ele pega com o bico o óleo na glândula uropigiana e passa na pena, para impermeabilizar a pena. Galera, o animal tá voando, começa a chover, igual a chuva que deu hoje aqui. Hoje é quarta-feira, dia 18 de novembro. Se você é de Limeira, rapaz, caiu o mundo hoje aqui. Imagina se você é um passarinho e está voando nesse exato momento. Com a chuva que deu, ele ia cair mesmo, por conta do volume, né? Mas ele não pode molhar. Se ele estiver voando, galera, a pena molha, ele cai. Imagina um pato, se a pena molhasse, ele ia afundar, morrer afogado. Então, eles não molham porque existe essa glândula. Todos são ovíparos, todos botam ovo com desenvolvimento direto, né? Não tem fase larval. Nasce o fiotinho, você já deve ter visto um fiotinho de passarinho em algum momento da sua vida. O tubo digestório dele é completo, com algumas estruturas específicas, né, como o papo e moela, por exemplo. Né, o papo onde você armazena o alimento e a moela onde você tritura esse alimento. Moela que muita gente compra para fazer farofa com moela. Isso me faz lembrar minha avó. Minha avó fazia farofa com moela. Beleza, lindos? Ficamos devendo então para a próxima. Quem? Os gloriosos mamíferos e por fim aí aos nossos queridos vertebrados. Beijo, abraço, até a próxima.